E hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O nosso convidado é o professor e também coordenador do mestrado em Qualidade Ambiental aqui da Universidade Fernando Spilk. É isso, professor? Isso. Bem, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu não sei, a gente está aqui no Novo Hamburgo até fazendo, a administração da cidade está fazendo algumas atividades, né? Exato. Mas o que é importante o pessoal ter a consciência, não só no dia de hoje, mas enfim, em todos os dias do ano? A questão ambiental, ela se torna importante, né, nesses últimos 50 anos aí, de uma maneira muito evidente, porque a nossa população aumentou muito. E hoje, cuidar do ambiente deve ser um cuidado como aqueles cuidados que a gente tem com a saúde. Se eu não acelero mais o meu carro do que deveria, ou se eu tento praticar alguma atividade física no meu dia a dia, tento evitar o consumo de alguma coisa que pode me fazer mal, estas atividades não só elas são boas para a minha saúde, como elas são boas para o ambiente também, a gente até pode comentar isso. E mais que isso, elas têm que ser parecidas com o que eu faço com o ambiente. Quer dizer, eu tenho que evitar no dia a dia também, e não é só no discurso, nas minhas atitudes, que eu provoque algum dano ao ambiente. Então vai desde o manejo do meu resíduo sólido até esferas mais altas, né? Como a minha própria participação na sociedade, né? Que tem que ser cuidada e se eu elejo um político ou se eu busco um representante para mim, ele não só deve cuidar de questões econômicas, de educação, de criminalidade, que são temas presentes na nossa vida, mas a questão ambiental que está ligada a essas questões também, ela permeia isso. Sim. Bem, e já se preocupando com isso, né, a gente sabe que a Universidade Fevale oferece mestrado e também doutorados nessa área. Basicamente, você acha alguma pesquisa que vocês fazem? O que é importante ressaltar? O que vocês trabalham? Acho que o conjunto das nossas pesquisas, não só nós do programa de pós-graduação, como o pessoal da biologia, né, das ciências biológicas, nós temos também um curso, né, de tecnologia em gestão ambiental, e que o que nós fazemos no conjunto das pesquisas, não destacando apenas uma, mas nós temos olhado aí a questão de qualidade da água, a questão dos novos poluentes, né? A água hoje nós descobrimos através das técnicas novas que a gente desenvolveu, tanto poluentes químicos quanto contaminantes microbiológicos que no passado nós nem sabíamos que estavam lá, o anticoncepcional que as mulheres tomam, né, um defensivo agrícola, um vírus que nem é regulado na nossa água, bactérias que a gente não sabe que tem. Então, essas são as nossas linhas de pesquisa. A própria questão da gestão ambiental, que ainda necessita de muito trabalho, questão do direito ambiental. Talvez o nosso público de casa não imagine, mas uma das principais atividades hoje dos advogados, né, da nossa região, uma das principais preocupações do Ministério Público na nossa região é justamente a questão ambiental, porque existe uma série de questões ainda não resolvidas e que, na verdade, são importantes para nós como região para que nós tenhamos efetivamente desenvolvimento, não apenas crescimento econômico, mas um local agradável e saudável para viver. Então, essas questões elas vão desde lá do copo d'água que eu estou tomando até a regulação disso, da qualidade, etc. Né? Bem, nós sabemos também que as grandes empresas, né, professora, elas têm um grande impacto e, digamos assim, muitas também já aderiram a essa questão de sustentabilidade, de conscientização ambiental, não é mesmo? Nós tivemos uma série de eventos na nossa bacia hidrográfica que, claro que sempre houve iniciativa dos empresários, mas mais que isso, uma série de eventos como a própria Mortandade de 2006, etc., alertaram muito o nosso público, tanto as pessoas ligadas à iniciativa privada, quanto o poder público, quanto nós, cidadãos, eles foram muito alertados à necessidade de cuidar do ambiente. As empresas fizeram e fazem um esforço muito grande, né, no sentido de se adequar e algumas vezes até passar do necessário exigido pela legislação, no sentido de contribuir. Todavia, não só a empresa deve fazer isso, como nós também. Nós temos atitudes pequenas do nosso dia a dia que talvez sejam importantes. Que muitas vezes até as pessoas não têm essa ideia, eu vou fazer isso, mas a vizinha não faz. Até mesmo coisas simples, como por exemplo, o que é bastante falado, como lavar aí a rua, lavar a sua calçada com água potável, né? Com água potável. Então essa questão do uso da água é importantíssima. Eu sempre digo, né, apesar de que a água no planeta ela vem ao longo das gerações sendo a mesma, mas se eu vou poluindo essa água, cada vez ela fica numa qualidade pior, mais difícil de tratar. Então eu sempre digo assim, não use além daquilo que você quer deixar para os seus filhos, né?
Então, Sim. sempre use a água racionalmente. Questão do uso de combustíveis, né? Nós hoje temos, cada família, se a família tiver um pai e uma mãe, são 2 carros. Se tiver um pai, mãe, 2 filhos, são 4 carros. Será que nós efetivamente precisamos disso ou precisamos usá-los todo o tempo? Né? Então, nós podemos racionalizar isso. A queima de combustíveis fósseis tem impactos globais muito importantes. A própria questão da saúde. Quando eu permito que o meu corpo chegue em uma doença crônica, por exemplo, eu tenho um ônus ambiental mais alto. Sim. Eu vou precisar de mais medicamento, vou precisar de mais locomoção, eu vou precisar de mais energia elétrica. Então, eu também devo cuidar da minha saúde pensando no futuro, nos danos que eu vou causar ao ambiente. E a questão da água é central, a questão do ar, né? Quer dizer, tudo que eu puder fazer para evitar a poluição do ar é importante. E eu devo ter uma atitude como cidadão, uma atitude cobrando os meus governantes e, quem sabe, uma atitude de diálogo. Se eu não sou o gestor da minha empresa, eu sou o funcionário, colocar para o meu gestor, olha, por que a gente não faz uma coleta aqui seletiva? Sim. Por que não fazemos alguma coisa que racionalize o uso da luz, por exemplo? Claro. Da outra via, se eu sou o empregador, vou proporcionar para esse meu empregado a probabilidade dele reutilizar, por exemplo, usar uma xícara em vez de um copo de cafezinho descartável. Pequenas atitudes. Se a minha vizinha não faz, bom, isso é problema dela. Claro. Né? A verdade é, as grandes mudanças a gente começa com pequeníssimas atitudes. O voto está aí para mostrar isso. Nem sempre nós ficamos felizes, de repente, o candidato que é eleito não é o meu, mas muitas vezes é. Então, quer dizer, a gente bota lá uma sementinha, uma coisinha muito pequena e a sociedade se mobiliza. E a conscientização, né? A conscientização principalmente das crianças. Né? As crianças nascem cuidando do ambiente. Sim, é já depois, na família que vem o reflexo. Às vezes é que desaprendem. Né? Uma criança de 4 anos, se ela jogar lixo no chão e a gente disser que feio, ela entende na hora, nunca precisa ter ouvido nenhuma lição. O adulto joga o lixo no chão, a gente diz que feio, é capaz de ficar brabo. Né? Bem, professor, infelizmente nosso tempo é curto, claro. Mas só para finalizarmos, você que está aí a par, né, de diversas pesquisas, você acredita que nos últimos anos as pessoas têm realmente se conscientizado disso, têm melhorado alguns dados, enfim, algumas expectativas? Os dados melhoram. O problema é que nós invadimos demais a capacidade de resistência dos ecossistemas, dos sistemas ambientais e ecológicos do planeta. Então nós precisamos agora fazer uma volta muito grande. Nos últimos 50 anos, se você olhar os dados, a verdade é que na maioria dos parâmetros nós pioramos muito. No nível local, não é bem assim. Nós tivemos avanços. Né? Principalmente na última década, eu diria que o monitoramento que nós temos feito em relação ao rio, às nossas matrizes ambientais, fez com que nós tivéssemos melhoras, mas no nível global precisamos fazer muito para desfazer os pecados do passado. Bem, mas agora vamos esperar aí que cada vez as pessoas se conscientizem mais, seja com a separação do lixo, descarte de celular, de aparelhos, de baterias, né? Claro, todo transporte, manejo, porque não andar de importante. Bicicleta nem sempre é possível, mas em países de primeiro mundo já fazem bastante. Porque aí na esquina de carro, né? Claro, exatamente. Bem, eu agradeço a sua participação aqui conosco e esta é a nossa expectativa, né? Que tenhamos um planeta cada vez mais verde. Obrigado.